Eu pretendia fazer uma surpresa ao voltar para minha cidade natal. Em vez disso, encontrei meu pai e minha mãe sendo tratados como empregados em uma casa que comprei com o meu próprio dinheiro, por uma cunhada e uma sogra parasitas e sem vergonha. Naquele exato momento, tomei uma atitude drástica. Eu garantiria que elas pagassem por cada um de seus atos perversos. Com o quê? Antes de a história começar, por favor, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Não esqueça de curtir e se inscrever para que este canal possa crescer ainda mais e trazer histórias cada vez mais interessantes. O carro que estou pagando com o suor do meu próprio trabalho avançava lentamente pelas ruas de asfalto da vila, que não eram muito largas. O ar do interior, que costuma ser fresco, agora parecia pesado no meu peito. Fosse por um mau pressentimento ou apenas pelo cansaço após 5 horas de viagem vindo da capital. Meu nome é Camila. Há 2 anos decidi usar quase todas as minhas economias para comprar uma chácara bem grande, com um quintal amplo, aqui na minha terra natal. Além da casa, também comprei alguns hectares de terra fértil nos fundos. O objetivo era simples e nobre, que seu Jorge e Dona Maria, meus pais, pudessem desfrutar da velhice com tranquilidade. Eu queria que eles passassem o resto de seus dias cuidando de uma pequena horta, observando a plantação crescer e descansando na varanda, sem se preocupar com problemas financeiros. Durante todo esse tempo, sempre que eu ligava, eles diziam que estavam felizes, saudáveis e comendo bem. No entanto, a saudade apertou tanto que decidi voltar hoje sem avisar. Eu queria fazer uma surpresa, trazer os presentes que eles gostam e abraçar aqueles corpos cansados que eu não via há tanto tempo. Conforme o carro se aproximava da casa, meu coração batia cada vez mais forte. A imagem do sorriso do meu pai e do abraço caloroso da minha mãe dançava diante dos meus olhos. No entanto, quando as rodas do meu carro pararam exatamente em frente ao portão da casa, o sorriso no meu rosto desapareceu lentamente, dando lugar a uma expressão de confusão. A casa parecia diferente. Não era apenas a pintura desbotada. Na verdade, a casa parecia barulhenta, com decorações cafonas que não combinavam com o gosto simples da minha mãe. Havia vasos de flores caros enfileirados, mas não eram as ervas medicinais que minha mãe costumava plantar. O ambiente não era calmo e pacífico como eu imaginava. De dentro do carro, que tinha vidros escuros, desliguei o motor para que minha chegada não fosse percebida. Eu queria observar um pouco antes de descer para fazer a surpresa. Meus olhos se fixaram na figura de um homem magro que varria o enorme quintal sobre o sol escaldante. Suas costas estavam curvadas, seus movimentos eram lentos e ele parecia exausto. Era o meu pai. Meu peito doeu ao ver meu pai, que deveria estar sentado, relaxando e tomando um café, trabalhando como um jardineiro. Antes que meu choque passasse, um grito estridente veio da varanda. Lá, sentada, estava uma mulher de meia idade, robusta, com um leque na mão e um pote de doces no colo. Era Dona Lourdes, a sogra do meu irmão, mãe da Fabiana, esposa dele. Dona Lourdes gritava alto, xingando meu pai porque o pó da varredura estava voando em direção à varanda. Palavras cruéis saíam sem filtro de sua boca, chamando meu pai de velho imprestável que não sabia trabalhar. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Como era possível que convidados que deveriam respeitar os donos da casa estivessem agindo como patrões, enquanto os proprietários eram tratados como empregados? A cena seguinte partiu meu coração ainda mais. Pela porta lateral saiu Dona Maria, minha amada mãe. Ela carregava uma bacia enorme cheia de roupas molhadas, que pareciam muito pesadas. Os passos da minha mãe eram vacilantes, sua respiração parecia ofegante. Eu sabia muito bem que ela tinha problemas de coluna, mas por que ela tinha que carregar um peso daqueles?
Eu não tinha comprado uma máquina de lavar automática de grande capacidade para que ela não precisasse mais lavar roupa à mão? A pergunta foi respondida quando vi Fabiana. Minha cunhada saiu segurando o celular e, com total disfarçatez, apontou para o varal, ordenando que minha mãe estendesse logo as roupas dela, porque ela precisava ir a um encontro com as amigas. Fabiana não ajudou a levantar a bacia nem por um segundo. Ela até parecia ter nojo se a roupa não fosse lavada corretamente. Lágrimas escorreram pelos meus olhos sem que eu pudesse conter. Esta não era a velhice feliz que prometia aos meus pais. Isso era escravidão. Durante todo esse tempo, eles mentiram para mim ao telefone. Esconderam esse sofrimento para que eu não me preocupasse e pudesse focar no trabalho na cidade. A culpa me atingiu com força. Senti-me estúpida por acreditar cegamente nos relatos falsos e por raramente voltar por causa do trabalho. Diante dos meus próprios olhos, vi seu Jorge tentando levar um copo de água para Dona Lourdes, que gritava estar com sede. No entanto, o tremor nas mãos do meu pai fez com que um pouco de água caísse no chão da varanda. Dona Lourdes levantou-se imediatamente, derrubou o copo, que se estraçalhou em pedaços, e apontou o dedo para o rosto do meu pai com os dedos cheios de anéis de ouro. Eu reconheci aqueles anéis. Eram o dinheiro que enviei no mês passado especificamente para o tratamento de saúde do meu pai. Aparentemente, aquele dinheiro estava circulando nos dedos daquela mulher perversa. Minha raiva subiu a cabeça. Eu queria muito sair do carro, arrombar o portão e dar um tapa naquelas caras desavergonhadas. No entanto, minha lógica e experiência como uma mulher que viveu anos de dureza na cidade seguraram meus passos. Se eu explodisse agora sem preparação, elas certamente negariam, distorceriam os fatos ou fariam um drama na frente dos vizinhos, como se eu fosse a filha ingrata que não respeita a família do irmão. Eu precisava de mais provas. Precisava ver o quão podre era a raiz do problema dentro daquela casa. Enxuguei as lágrimas bruscamente, arrumei meu blazer e respirei fundo. Eu entraria ali, mas não como uma filha descontrolada. Entraria como uma observadora atenta, registrando cada pecado delas antes de aplicar a punição devida. Liguei o motor novamente e entrei lentamente no pátio da casa. Buzinei uma vez. Imediatamente a atividade na varanda parou. Dona Lourdes e Fabiana olharam com rostos assustados. Meu pai e minha mãe também olharam e pude ver um brilho de medo em seus olhos, como se temessem que minha chegada desencadeasse novos problemas para eles. Meu coração apertou ainda mais ao perceber que a presença da própria filha os deixava ansiosos. Desliguei o motor, abri a porta do carro e desci com o rosto neutro, escondendo a tempestade de fúria pronta para destruir a arrogância dos parasitas diante de mim. Meus passos eram firmes, enquanto eu caminhava em direção à varanda. O silêncio se instalou instantaneamente. Dona Lourdes, que antes estava com as mãos na cintura, apressou-se em mudar a expressão para um sorriso forçado e falso. Fabiana, que estava ocupada com o celular, guardou-o no bolso e fingiu estar arrumando os vasos de flores, como se fosse uma nora dedicada. Seu Jorge e Dona Maria ficaram parados num canto do quintal, apertando as mãos um do outro, com olhares tristes voltados para mim. Tive vontade de correr e abraçá-los, de chorar aos seus pés e pedir perdão por ter demorado a voltar. Mas eu sabia que, se demonstrasse fraqueza agora, Dona Lourdes e Fabiana ficariam ainda mais prepotentes. Eu precisava ser forte, precisava ser o escudo dos meus pais. Nossa, Camila, você voltou. Por que não avisou? Se tivesse avisado, eu poderia ter preparado uma comida deliciosa, exclamou Dona Lourdes com uma voz falsamente doce, tentando me abraçar. O cheiro do perfume forte dela invadiu meu nariz,
contrastando totalmente com o cheiro de suor do meu pai que o vento trouxera. Esquivei-me suavemente do abraço, fingindo ajustar minha bolsa. Meu olhar era direto e afiado para ela. A primeira frase dela já era cheia de mentiras. Preparar comida deliciosa? Aquelas mãos macias nem pareciam ter segurado uma faca de cozinha. Apenas assenti brevemente e passei por elas duas, indo direto para o meu pai e minha mãe. Peguei a mão do meu pai, áspera e cheia de calos. Sua pele parecia quente. Meu pai estava com febre. Depois segurei a mão da minha mãe, úmida e enrugada por ter ficado tanto tempo submersa em água com sabão. Pai, mãe, a Camila voltou, disse baixinho. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Seus lábios tremiam, querendo dizer algo, mas ela olhou com medo para Dona Lourdes. Finalmente, minha mãe apenas assentiu e sussurrou. Graças a Deus você tá bem, minha filha. Apenas isso. Nenhuma reclamação, nenhuma queixa. A sinceridade deles era como uma faca cortando meu coração. Tentei levá-los para sentar nas cadeiras da varanda, mas Fabiana interveio rapidamente. Ah, Camila, o seu pai e a sua mãe estão sujos. Acabaram de chegar da roça. Vão sujar as cadeiras novas. Deixe que eles se limpem primeiro lá nos fundos. Meu sangue ferveu ao ouvir aquilo. Cadeiras novas? Aquelas eram cadeiras de madeira nobre que eu comprei há 2 anos, especificamente para que meu pai pudesse sentar e relaxar à tarde. Por que agora meu pai era proibido de sentar em suas próprias cadeiras? Mas eu me contive. Entendo, respondi secamente. Deixei que meu pai e minha mãe caminhassem com dificuldade para os fundos da casa, enquanto eu era conduzida por Dona Lourdes e Fabiana para a sala de estar. Assim que entrei, notei mudanças drásticas no interior. As fotos da minha formatura e as fotos da nossa família não estavam mais nas paredes. Foram substituídas por uma foto enorme do casamento de Fabiana e Ricardo, meu irmão, além de um retrato de Dona Lourdes sorrindo largamente. Aquela sala não parecia mais a casa dos meus pais, mas sim um pequeno palácio pertencente a Dona Lourdes. Seu irmão, o Ricardo, está no banho. Logo ele sai. Sente-se, Camila. Você deve estar cansada, disse Dona Lourdes, sentando-se no sofá mais macio e levantando as pernas relaxadamente. Pedi licença para ir ao banheiro, mas era apenas uma desculpa para ver as condições da casa mais a fundo. Caminhei em direção ao quarto principal. O quarto que deveria ser ocupado pelo meu pai e minha mãe, pois tinha banheiro privativo e o colchão ortopédico que comprei especialmente para a coluna deles. A porta do quarto estava entreaberta. Espiei para dentro. Estava cheio de coisas de Fabiana e Dona Lourdes. Roupas espalhadas, frascos de cosméticos caros enchiam a penteadeira. Então era verdade. Elas haviam tomado o quarto principal. Então onde meus pais dormiam? Meus pés me levaram para os fundos da casa, perto da área de serviço. Lá havia um pequeno cômodo que antigamente servia de depósito de mantimentos. A porta estava velha e coberta apenas por uma cortina gasta. Afastei a cortina lentamente. A cena lá dentro me deixou sem fôlego. Não havia colchão macio. Havia apenas esteiras finas estendidas sobre o chão de cimento frio. Os travesseiros eram velhos e o cobertor era fino. Num canto do quarto, caixas de papelão vazias estavam empilhadas. Lá estavam meu pai e minha mãe, sentados com as pernas esticadas, massageando um ao outro. Meu pai gemia de dor nas costas, enquanto minha mãe pacientemente passava uma pomada. Eles não notaram minha presença. Aguenta firme, Jorge. Quando o Ricardo chegar do trabalho, pedimos um pouco de dinheiro para comprar remédio na farmácia. Sussurrou minha mãe. Meu pai apenas suspirou. Não, Maria. Coitado do Ricardo.
senão a esposa dele briga com ele de novo. Eu ainda aguento. Fechei a boca com força para que meus soluços não fossem ouvidos. Meu corpo tremia violentamente. Eles foram expulsos de seu próprio quarto confortável, na casa que comprei com suor e lágrimas, e foram forçados a dormir em um depósito como objetos velhos. A raiva dentro de mim se transformou em uma determinação ardente. Tirei meu celular silenciosamente. Gravei a condição do quarto. Gravei meu pai sentindo dor e gravei a conversa sussurrada deles. Esta era a primeira prova, a prova de uma crueldade indiscutível. À noite, o teatro continuou na mesa de jantar. Dona Lourdes e Fabiana serviram a comida na mesa principal. Havia frango assado, carne e frutas frescas. Ricardo, meu irmão, já havia chegado do trabalho. Ele parecia magro e mal cuidado. Seu rosto estava abatido. Ao me ver, ficou surpreso e pareceu ansioso. Ele me abraçou brevemente, mas seus olhos não ousavam encarar os meus por muito tempo. Sentamos para comer juntos. No entanto, meu pai e minha mãe não estavam na mesa. Onde estão o pai e a mãe? Perguntei calmamente enquanto segurava os talheres. Fabiana respondeu com indiferença enquanto mastigava. Ah, os velhos gostam de comer lá atrás. Dizem que é mais relaxante sentar no chão, que na mesa de jantar as pernas doem. Mentira. Eu sabia que era mentira. Levantei-me, levando meu prato ainda vazio para a cozinha dos fundos. Ricardo tentou me segurar. Camila, deixa eles comerem lá. Mas eu afastei a mão dele. Cheguei à cozinha e vi meu pai e minha mãe comendo arroz frio com sobras de legumes e um pedaço de ovo frito queimado. Eles comiam com pressa, famintos após um dia de trabalho forçado. Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Voltei para a sala de jantar, encarando fixamente cada um ali. Dona Lourdes gananciosa, Fabiana sonsa e Ricardo covarde. Todos eles desfrutavam de comida boa às custas do sofrimento de quem os colocou no mundo. Por que você está nos olhando assim, Camila? Perguntou Fabiana com um tom de desagrado, sentindo-se incomodada com meu olhar. Sorri de leve, um sorriso gélido. Nada, só estava pensando em como a comida comprada com o suor dos outros é saborosa. Aproveitem enquanto podem, porque nunca se sabe quando o banquete acaba. O ambiente na mesa ficou silencioso e tenso. Dona Lourdes largou os talheres com força. Ricardo baixou a cabeça ainda mais. Sentei-me novamente, mas não para comer. Comecei a traçar o plano na minha cabeça. Esta noite eu os deixaria de barriga cheia, mas amanhã começaria a cobrar cada centavo e cada gesto de maldade. Eu não deixaria um segundo sequer passar sem acerto de contas. Esta casa seria testemunha de como uma filha exige justiça pela honra de seus pais. O sol da manhã mal aparecia por trás das colinas, mas a movimentação na casa já começara desde a madrugada. Eu acordei propositalmente antes do galo cantar. No entanto, ainda assim, não fui mais rápida que a rotina forçada imposta aos meus pais. Por entre a cortina do meu quarto, vi seu Jorge já carregando uma enxada no ombro, parecendo fragilizado. Ao lado dele, Dona Maria carregava uma garrafa térmica com água e um lanche simples. Não havia o entusiasmo de agricultores orgulhosos de sua terra, mas sim o semblante de prisioneiros sendo levados para o trabalho forçado. Meu coração se apertou com aquela cena. Na idade deles, meus pais deveriam apenas passear tranquilamente pela propriedade para respirar ar puro, apenas observar os trabalhadores e depois voltar para tomar um café quente. Não deveriam estar descendo diretamente para a lida pesada e sobrecarregando seus corpos cansados com trabalho físico exaustivo. Esperei alguns instantes até que eles sumissem na curva da estrada
e me apressei em me arrumar. Vesti roupas casuais e confortáveis e saí de casa sem acordar os outros moradores que ainda dormiam profundamente em seus quartos com ar-condicionado. Segui os rastros dos meus pais até a área de plantação que ficava logo atrás da casa. A plantação de milho e café que se estendia por 2 hectares estava linda. Era um patrimônio que eu comprei com o dinheiro dos bônus anuais do meu trabalho na cidade, especificamente para que meu pai tivesse uma atividade prazerosa, não uma tortura. Escondi-me atrás de um galpão de ferramentas, num ponto estratégico para monitorar tudo. Meus olhos arderam ao ver meu pai começar a trabalhar, curvando-se entre as plantas junto com outros trabalhadores. A diferença era que os outros eram jovens e fortes, enquanto meu pai parava frequentemente segurando as costas, que deviam estar latejando de dor. Não era para descansar, ele estava ocupado separando a colheita. Suas mãos enrugadas não paravam sobre o sol que começava a esquentar. Não havia sorriso neles, apenas suor e resignação. Por volta das 10 da manhã, um caminhão de transporte de grãos chegou. Ao mesmo tempo, uma moto que eu sabia pertencer ao meu irmão, Ricardo, acelerou e parou perto do caminhão. Mas quem desceu não foi o Ricardo, foi a Fabiana. Minha cunhada desceu com o estilo de uma celebridade visitando a roça. Usava óculos escuros enormes e uma sombrinha para proteger a pele do sol. Ela nem sequer olhou para o meu pai e minha mãe, que ainda estavam banhados em suor. Fabiana foi direto ao encontro do comprador, um homem robusto que carregava uma pasta de couro. Apurei meus ouvidos e gravei tudo no celular, aproximando-me escondida por entre as árvores. A conversa que eu ouvi fez meu sangue ferver. O comprador entregou vários maços de notas altas para Fabiana. Era o dinheiro da colheita, dezenas de milhares de reais. Fabiana recebeu o dinheiro com os olhos brilhando, contando as notas rapidamente. Ótimo, o resultado foi muito bom nesta safra. Lembre-se, não diga nada aos meus sogros sobre o valor total, disse Fabiana ao comprador, rindo baixo. O homem apenas assentiu e foi embora após terminar os negócios. Quando Fabiana ia guardar o dinheiro na bolsa, seu Jorge subiu para a estrada ofegante, com as pernas sujas de terra. Ele se aproximou de Fabiana com uma postura de súplica que era de cortar o coração. Fabiana, chamou meu pai com voz rouca. Eu poderia pedir um pouco do dinheiro? Só uns 200 reais. Meu remédio para dor nas articulações acabou. Ontem à noite não consegui dormir porque sentia como se tivessem agulhas nas minhas pernas. Fabiana olhou para o meu pai com desprezo, como se ele fosse um mendigo pedindo esmola, e não o legítimo dono da terra que acabara de gerar aquele dinheiro em suas mãos. Ela bufou com raiva e fechou a bolsa rapidamente. Ai, pelo amor de Deus, o senhor é muito mimado. Toda hora quer remédio, toda hora está doente. Isso é porque o senhor se mexe pouco. Por isso, trabalhe direito para os músculos não ficarem rígidos. Este dinheiro já tem destino, seu Jorge. Eu tenho que pagar minhas reuniões, meus cremes para o rosto que acabaram e comprar uma bolsa nova para o casamento da semana que vem. Que vergonha seria se a nora do seu Jorge aparecesse mal vestida. Aguenta a dor, logo passa se o senhor caminhar um pouco. Aquela resposta foi tão cruel, proferida com tamanha naturalidade e sem qualquer remorso. Meu pai apenas baixou a cabeça, sem coragem de retrucar. Dona Maria, que ouviu aquilo de longe, correu para perto e puxou o braço do meu pai suavemente. Deixa pra lá, Jorge, não tem problema. Depois eu te faço uma massagem com óleo. Não peça nada para Fabiana, coitada, ela tem muitas necessidades. Consolou minha mãe com a voz trêmula. A frase da minha mãe foi o que mais me atingiu. Como meus pais foram doutrinados a acreditar que os luxos da nora eram mais importantes que a própria saúde.
Fabiana subiu na moto e partiu, deixando poeira no rosto dos meus pais. Eu fiquei paralisada no meu esconderijo, com lágrimas de raiva no rosto. Minha mão direita apertava o tronco de uma árvore até que a casca se soltasse. Chega. Essa prova era mais que suficiente para arrastar aquela mulher gananciosa para o inferno que ela merecia. Esperei meus pais voltarem ao trabalho e fiz o caminho de volta por outro lado, ligando para meu advogado de confiança na capital, para processar imediatamente os documentos de retomada dos ativos judicialmente, para que não houvesse brecha para eles escaparem. Ao chegar em casa, vi Fabiana ocupada na sala, fotografando os maços de dinheiro e postando nas redes sociais com uma legenda nojenta. Graças a Deus, fruto do trabalho duro do marido e de uma esposa dedicada. Colheita farta, abençoada seja a esposa que se cuida. Senti náuseas ao ler aquilo. Trabalho duro do marido? Ricardo era apenas um funcionário administrativo comum, e aquela terra fora trabalhada pela coluna cansada do meu pai. Mentiras sobre mentiras. Entrei no meu quarto, salvei todas as gravações no notebook e fiz várias cópias de segurança. Eu precisava ter paciência por mais um pouco. Amanhã seria o dia da verdadeira vingança. Eu os deixaria voar alto com sua arrogância hoje, para que quando eu os derrubasse amanhã, a dor destruísse cada osso de sua soberba. O ambiente na casa nesta manhã mudou drasticamente para algo muito festivo. Dona Lourdes resolveu organizar um grande almoço com as amigas, que ela chamou de celebração do sucesso do filho e da nora. Desde cedo, o serviço de buffet chegou descarregando várias bandejas de comida luxuosa. O aroma de assados invadia cada canto da casa, abrindo o apetite de qualquer um. O quintal da frente, que era grande, foi montado com tendas decorativas e cadeiras com capas de cetim elegantes. Dona Lourdes e Fabiana estavam ocupadas orientando os trabalhadores da decoração. Ambas já estavam produzidas desde cedo. Dona Lourdes usava um conjunto moderno e brilhante, com um penteado alto que a deixava com um ar arrogante. Pescoço, orelhas e pulsos estavam cheios de joias de ouro grossas e chamativas, que eu tinha 100% de certeza que foram compradas com o dinheiro extorquido do suor do meu pai. Fabiana usava um vestido de festa de seda que parecia caríssimo, com uma maquiagem pesada que escondia sua feição rude. Eu apenas observava tudo da janela do quarto. Meu coração doía ainda mais ao ver seu Jorge e Dona Maria. Eles não foram arrumados, não ganharam roupas boas, e muito menos foram convidados a sentar e receber os convidados. Pelo contrário, ambos usavam suas roupas diárias, já gastas e de cores desbotadas. Dona Lourdes, com total desrespeito, ordenou que meu pai carregasse caixas pesadas de bebidas para o buffet. Meu pai, cujas pernas ainda doíam pelo esforço na roça, caminhava mancando. Enquanto isso, Dona Maria foi ordenada a polir pratos e organizar talheres, agindo exatamente como uma servente do buffet. "Limpe bem isso, Maria, não deixe uma mancha, senão meus convidados terão nojo", gritou Dona Lourdes enquanto se abanava, sem se importar que a mulher idosa a quem ela dava ordens era a legítima dona da casa que ela usava para se exibir. Ao meio-dia, os convidados começaram a chegar. Eram as senhoras da alta sociedade local, vizinhos e conhecidos de Dona Lourdes. Carros e motos enchiam o pátio. O som de risadas e conversas vazias preenchia o ar. Dona Lourdes estava na porta recebendo os convidados como a grande dama da mansão. "Podem entrar, queridas. Experimentem as iguarias. Este é o melhor buffet da região, encomendado especialmente pela Fabiana", dizia ela com um tom soberbo. Os convidados elogiavam o luxo da festa e o sucesso de Fabiana e Ricardo. Ouvi um dos vizinhos perguntar: "Ué, Dona Lourdes, onde estão o seu Jorge e a Dona Maria? Eles não vão receber os convidados?" Com total desfaçatez, Dona Lourdes respondeu: "Ah, você sabe como é, né? Gente de idade não gosta de barulho.
Eles preferem ficar lá atrás, limpando as coisas. Dizem que é o hobby deles. Não conseguem ficar parados. Eu até tentei proibir, mas gente do interior é teimosa. A resposta foi recebida com acenos de compreensão pelos convidados, que não sabiam da realidade. Meu sangue fervia. Hobby de limpar? Quem no mundo tem o hobby de ser empregada na própria casa na velhice? Olhei meu reflexo no espelho. Eu estava usando meu melhor conjunto, um blazer e calça de alfaiataria elegantes. Minha maquiagem estava impecável. Hoje eu não apareceria como a filha ingênua do interior. Apareceria como Camila, a mulher de negócios bem-sucedida, a única dona de todo o luxo que aqueles parasitas estavam desfrutando. Respirei fundo, reunindo toda a minha força e coragem. Era a hora do show começar. Abri a porta do quarto e caminhei em direção à sala, que já estava lotada. O som dos meus saltos no piso de porcelanato ecoava firme e ritmado, cortando o barulho da festa. Minha presença repentina, com uma aparência que contrastava tanto com a situação dos meus pais, fez vários convidados olharem. Caminhei de cabeça erguida, com o olhar fixo e afiado, procurando por Dona Lourdes e Fabiana. Num canto da sala, perto da mesa do buffet, vi uma cena que fez minha fúria explodir, mas me mantive fria. Seu Jorge estava servindo suco para um convidado com as mãos tão trêmulas que um pouco derramou. O convidado pareceu irritado e Dona Lourdes imediatamente arrancou o copo da mão do meu pai e resmungou alto. Credo, quando envelhece só faz passar vergonha. Vai lá para trás lavar os copos. Meu pai baixou a cabeça, amedrontado. Aquele era o meu limite. Esperem! Minha voz ecoou, alto o suficiente para interromper as conversas no ambiente. Instantaneamente o lugar ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Dona Lourdes e Fabiana olharam com rostos assustados. Ricardo, que conversava com amigos, ficou pálido ao me ver. Caminhei lentamente até a mesa do buffet, parando exatamente ao lado do meu pai trêmulo. Abracei os ombros frágeis dele com força, transmitindo apoio, e encarei Dona Lourdes nos olhos. Por que meu pai tem que lavar copos na festa dos seus convidados, Dona Lourdes? Perguntei com um tom baixo, porém cortante. Não deveria o dono da casa estar sentado na poltrona principal e ser honrado? Por que, em vez disso, meu pai é tratado como um criado? Dona Lourdes soltou uma risada nervosa, tentando amenizar a tensão que subitamente gelou o ambiente. Suor frio começou a aparecer em sua testa. Ah, Camila, você e suas brincadeiras. Foi o seu pai mesmo quem quis ajudar. Além disso, esta é a celebração da casa do meu filho. É natural que os pais participem. Celebração da casa do seu filho? Repeti a frase com um tom cínico e sorri de lado. Tirei uma pasta que estava debaixo do meu braço. Um momento, deixe-me esclarecer as coisas para todos estes vizinhos respeitáveis aqui presentes. Desde quando a escritura desta casa passou para o nome do seu filho? Porque que eu saiba, e conforme a lei deste país, a casa onde vocês estão festejando, a terra onde vocês roubam a colheita e o chão que vocês estão pisando, tudo foi comprado no meu nome, Camila. Nem no nome da Fabiana, nem do Ricardo, e claramente não no de Dona Lourdes. O murmúrio começou a crescer como um enxame de abelhas. O rosto de Fabiana ficou pálido. Seu batom vermelho contrastava com sua pele sem cor. Ela tentou avançar. Camila, não passe vergonha na frente das pessoas! Gritou histérica. Mas eu não recuei 1 milímetro. Quem está passando vergonha não sou eu, Fabiana. São vocês. Vocês que estão esbanjando com o dinheiro roubado de idosos, que transformaram em escravos. Aproveitem a última refeição de vocês nesta casa, porque esta festa é, na verdade, a festa de despedida de vocês. Minha frase ficou suspensa no ar, soando como uma sentença de morte para a dignidade delas diante de toda a vizinhança. A tensão atingiu o ápice.
e eu sabia que a guerra aberta acabara de começar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As amigas de Dona Lourdes olhavam confusas de mim para ela. Dona Lourdes tentou rir novamente, uma risada seca e sem graça. Ela tentou se aproximar para me abraçar, fingindo sermos uma família unida, mas eu me esquivei bruscamente. Ela então começou a dizer aos convidados que eu estava exausta da viagem e que estava falando bobagens. Teve a audácia de dizer que seu Jorge e Dona Maria estavam ficando esquecidos e que já tinham passado a casa para o filho. Eu não respondi com palavras de imediato. Em vez disso, peguei a mão da minha mãe, Dona Maria. Levantei aquela mão calejada e com cheiro de sabão para que todos vissem. Vejam estas mãos, gritei com a voz embargada. Estas mãos me criaram. Elas deveriam estar descansando, mas olhem, a pele está descascando de tanto lavar as roubas pesadas da nora à mão todos os dias. Isso parece um hobby para vocês? Os convidados começaram a cochichar, horrorizados. Então fui até meu pai, levantei a manga da camisa dele e mostrei uma mancha roxa no braço. "O que é isso, pai?" perguntei. Ele se calou, olhando com medo para Fabiana. Aquele olhar de medo de um pai para Nora foi a resposta mais honesta para todos ali. Fabiana gritou que era mentira, que ele tinha caído sozinho no banheiro. Eu encarei Fabiana com um olhar que parecia congelar o ambiente. Perguntei como uma queda no banheiro deixava marcas de dedos humanos. Ela emudeceu. Chamei então o Ricardo. Ele veio arrastando os pés, covarde. Perguntei onde estava a honra dele como filho, ele que eu ajudei a pagar os estudos. Ricardo começou a chorar, mas era um choro de quem não tinha coragem de agir. O clima da festa virou 180 graus. A admiração dos vizinhos virou nojo. Dona Lourdes, vendo que ia perder, jogou-se no chão fingindo um desmaio dramático. Fabiana gritou que eu estava matando a mãe dela. Eu apenas disse calmamente a um vizinho que era enfermeiro: "Por favor, examine-a. Se for real, chamamos a ambulância. Se for mentira, tem um balde de água da horta lá fora para acordá-la." Ao ouvir isso, os olhos de Dona Lourdes tremeram. Ela sabia que o teatro não funcionaria comigo. Fabiana, desesperada, tentou uma última cartada. Gritou que Ricardo tinha direito à herança e que ele tinha assinado um documento passando tudo para ela. Ela correu ao quarto e trouxe um papel amassado, mostrando ao líder comunitário que estava presente. "Veja, Ricardo me deu tudo no mês passado. Sou a dona legal aqui", gritou vitoriosa. Ricardo admitiu em silêncio que ela o forçara a assinar sobre ameaça de divórcio. Eu apenas ri, uma risada fria. "Fabiana, você é tão ambiciosa que esqueceu de estudar o básico." Tirei da minha pasta a escritura original do imóvel, registrada em cartório. "Por favor, senhor líder, leia em voz alta em que nome está este imóvel." Ele limpou os óculos e leu. "Está no nome de Camila, apenas Camila." O mundo de Fabiana desabou. Eu expliquei que, como comprei a casa diretamente no meu nome desde o início, Ricardo nunca teve poder para doar o que não era dele. Aquele papel dela era lixo, mas eu não parei por aí. Liguei meu celular na caixa de som da festa. "Ouçam agora a verdadeira face desta família", anunciei. A gravação ecoou pela sala. A voz de Dona Lourdes xingando meu pai de velho imprestável e a voz de Fabiana dizendo para ele morrer logo para não dar despesa. A explosão de indignação foi geral. Vizinhos fechavam os punhos, as senhoras olhavam com desprezo absoluto para Dona Lourdes. Ela gritava que era montagem, mas ninguém acreditava. "Esta foi a rotina dos meus pais, enquanto vocês festejavam com o dinheiro deles", finalizei. "Agora, saiam da minha casa." Dona Lourdes e Fabiana tentaram resistir, mas eu fui taxativa. Sentei-me com uma calculadora e um caderno. "Vamos fazer contas", eu disse. 2 anos morando de graça no quarto principal, R$ 120 mil de aluguel.
6 colheitas roubadas, 180 mil reais. Danos morais e serviços forçados dos meus pais, 100 mil reais. Total da dívida de vocês, 400 mil reais. Elas gritaram que não tinham dinheiro. Eu apontei para as joias, para a moto e para as bolsas. Tudo isso foi comprado com o dinheiro do meu pai. É patrimônio roubado. Ou vocês pagam agora, ou a polícia, que já está a caminho por maus tratos a idosos e estelionato, resolve isso. Mona se jogou aos pés de Ricardo, implorando para ele fazer algo. Mas Ricardo, vendo o pai com hematomas e a mãe com as mãos destruídas, finalmente quebrou sua casca de covardia. Chega! Gritou Ricardo. Eu fui um frouxo, mas não sou mais. Fabiana, eu quero o divórcio. Saia da vida da minha família agora. Aquelas palavras foram o golpe final. Dona Lourdes e Fabiana foram obrigadas a arrumar suas roupas em sacos de lixo, sob o olhar vigilante da polícia e o desprezo dos vizinhos. Tivemos que revistar as malas, pois tentaram esconder joias até nas roupas íntimas. Elas saíram a pé, debaixo de uma chuva fina que começava a cair, carregando sacos plásticos com roupas velhas, enquanto a vizinhança as vaiava. Ficaram sem nada, voltando para a miséria de onde vieram, mas agora com a marca da vergonha. 1 ano depois, a casa voltou a ser um lar. Reformei tudo, tirei qualquer lembrança daquelas mulheres, e hoje meus pais vivem como reis. Ricardo tornou-se um homem de verdade, cuidando da terra com honestidade e tratando nossos pais com o carinho que merecem. Quanto a Fabiana e Dona Lourdes, soube que Fabiana trabalha lavando pratos num restaurante de beira de estrada, sendo humilhada pelo patrão, exatamente como fazia com minha mãe. Dona Lourdes teve um problema de saúde e hoje depende da filha, que a trata com o mesmo desprezo que elas semearam. O karma não falha. No relatos de superação, a justiça sempre prevalece.